Como que está o seu autocontrole? Quando você estiver sozinho, controle os seus pensamentos. Quando você estiver em grupo, controle o seu comportamento. Quando você estiver com raiva, controle as suas palavras. Quando você estiver em projetos, controle as suas emoções. E quando você tiver sucesso, controle o seu ego. O autocontrole faz parte da inteligência emocional de cada um de nós. E como que anda o autocontrole da sua vida, do seu destino? Como que você anda na fé? Como que você utiliza ela para se alimentar? O alimento é a palavra da fé. A palavra é o alimento da fé. Bom dia, que bênção! Deixa eu contar uma coisa muito poderosa. Fiz uma experiência de jejuar. Queria que vocês comentassem depois aqui se vocês já tiveram alguma experiência com jejum. Fiz uma experiência de 24 horas só com água. É muito forte. A tentação é muito grande. Eu estava com a minha esposa, ela estava se alimentando. E daí ela falou, você não quer certeza? Eu falei assim, não quero. E ela pegou uma coisa que eu gosto muito, muito, muito. E ela comeu na minha frente. Porque ela queria, eu estava junto, né? E eu olhei para aquilo e eu falei assim, não, eu vou segurar. Porque eu sou maior que isso. Daí você começa a estudar e começa a entender o poder do jejum, né? Que é a guerra do espiritual contra a carne. E você se autocontrolar ele se coincide com o autocontrole que eu falei aqui agora. Então, quando você autocontrola a sua vida, você caminha mais leve. Porque ter fé não é acreditar e ver as coisas circunstanciais ao seu redor, aonde em determinados momentos você não vê nada que pode solucionar aquilo que você está passando. Ter fé é maior que isso. É você acreditar que aquilo já foi solucionado, mesmo você não vendo com os seus olhos, mas você vendo com a visão do mundo espiritual, que é a fé. Você ter a esperança de que aquilo vai dar certo, porque já deu na sua cabeça. E você acredita tanto nisso, e você caminha tanto. E daí vem o ensinamento do processo. Quando você está dentro de um processo, tem horas que você vai ser testado. E como nós somos testados? De várias formas. Você é testado. Eu até anotei aqui algumas questões da fé que você não pode desistir de tudo do que não é de Deus para você. Então, a doença, ela não é de Deus para você. O rancor não é de Deus para você. A mágoa não é de Deus para você. O cansaço pode ser circunstancial, mas o renovar, ele vem a cada manhã. Então não quer dizer que hoje você está mal, amanhã você vai estar. Pode ser que você levante mal hoje e Deus coloque uma pessoa para te abençoar, para te questionar algo e despertar aquele algo importante que te deixa bem dentro de você. Eu, conversando com uma pessoa que ela prega o evangelho, ela estava narrando que determinado dia ela acordou e não estava afim de falar com ninguém. E ela saiu, daí encontrou
um amigo da congregação. Ele falou assim, aquele dia você falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pode me explicar melhor? E ele pensou e falou assim, meu Deus, vou ter que explicar. Ele falou, eu explico e já morre a nota. Daí ele explicou. Daí a pessoa não tão satisfeita, ela falou assim, mas você falou também outro assunto dessa forma, dessa forma, dessa forma. Você pode me trazer mais detalhes desse assunto? Daí a pessoa falou, não, de novo, né? Mas eu vou dar o detalhe, daí eu já vou embora também e acaba isso aí, né? Daí ele começou a falar. Dentro da conversa, aquilo começou a despertar ele, aquele ânimo, aquela vontade de vida, aquelas coisas poderosas que ele não tinha acordado com aquilo naquele dia veio. Daí ele terminou. Daí o cara falou, então tá, obrigado. Ele falou, você não quer ouvir mais nada? Então tem dias que algumas pessoas vão entrar na nossa vida mesmo que nós não temos vontade de conversar com elas. Às vezes ela traz algo muito poderoso que Deus coloca ali naquele meio para que a gente possa conversar. Os olhos circunstanciais que nós olhamos no dia a dia, eles são diferentes dos olhos da fé. Os olhos da fé, ele é maior que isso. Ele te deixa num ambiente muito mais saudável, porque você acredita independente da circunstância que você está vivendo hoje. Muitas pessoas que me conhecem, a gente conversa e tal, falam assim, ai, cara, mas você acredita nisso e você tá batalhando e você vai. Eu falo assim, calma, é questão de momento, logo resolve. Ah, mas você acredita muito e sempre tá tudo bem para você e você vai. Veja, se eu não acreditar, como eu vou caminhar? Então, se eu levantei de manhã e Deus me reconectou e disse para mim, seja bem-vindo ao mundo, eu vou reclamar do quê? Eu estou vivo e a vida, ela é maior que tudo. E o ter fé é acreditar nisso, né? É caminhar todos os dias com esperança. E quando você tem esperança, não tem nada que você não possa fazer. Porque a coisa mais difícil que tem é não ter fé. E a vida é todo dia. A gente... Bom dia, Fran. Tudo bem? Amém. Tamo aí, mais um dia aí falando um pouquinho da palavra do Senhor. Tô conectado, forte. Tava estudando agora sobre a fé. E daí eu acabei falando de autocontrole agora há pouco. Depois você dá uma olhada no começo da live lá, foi bem legal. E quando a gente consegue entender essa jornada que nós estamos caminhando. E olha que interessante. Muitas pessoas, elas querem chegar à linha de chegada, né? Ao final. Se elas entenderem que quando você está dentro da caminhada, você tem que viver essa jornada. Porque o final da jornada sempre é o final da vida. E a vida é uma jornada. E cada etapa que nós vivemos é uma fase que nós estamos enfrentando e passando. Não quer dizer que aquela fase seja eterna, mas ela foi preparada por Deus para nós, para que a gente possa superar esse obstáculo e ganhar essa habilidade, esse conhecimento, para que a gente possa ir para um novo nível. E cada nível que a gente vai galgando é uma habilidade nova que nós desenvolvemos e nós colocamos dentro de nós. E isso vai moldando o nosso caráter. Porque é muito difícil você ser ungido e estar carregando isso com você. Cada dia um desafio novo, né? Todos os dias os meus desafios são muito fortes. Eu nem acredito, eu falo assim, eu só não paro. E eu aprendi outro dia que quando nós estamos em crise, é que nós estamos numa roda
e a gente não consegue achar uma porta. E essa crise, ela vai passar uma hora. Para cada um é um momento. E essa porta vai aparecer. Só não aparece para quem para de caminhar. Se você não avança, o natural é você retroagir. Imagine só, nem a planta para de avançar. Você não vê uma planta falar assim, agora eu estou bem, eu estou na zona de conforto, a minha vida está boa. Não, a planta todo dia, todo momento está avançando, vira árvore. E daí quando nós plantamos uma semente, essa semente, ela vai dar um fruto. E muitas das vezes, o que acontece na vida da gente é a gente estar querendo colher aquele fruto que nós não plantamos, porque na árvore do vizinho tem um fruto que serviria para nós. Só que por que não chega até nós? Porque nós esquecemos de semear a terra e plantar a semente. E a semente é a semente da oportunidade, a semente da ideia. E todos os dias Deus dá ideias novas, semente, Ele nos conecta a pessoas. Ele coloca nós em lugares inimagináveis. E é só a gente continuar, semear, plantar, aguar, que a colheita vem. Então, se hoje eu não estou colhendo aquilo que eu desejo, eu posso semear aquilo que eu desejo hoje para colher no dia de amanhã. Então, se eu estou colhendo algo hoje, quer dizer que eu semeei isso no dia de amanhã, dia de ontem. E se eu não estou colhendo, quer dizer que eu não semeei. E todos os dias Deus te acorda e fala, bem-vindo, meu filho. Você tem 97 mil segundos para viver hoje. Faça o melhor para você. E Ele dá esse poder diário de nos conectar com a vida. E o Espírito Santo, Ele faz o resto para a nossa vida, né? No final do ano, eu ganhei o livro da Ludmilla. Esse livro aqui, ó, chama Café com Deus Pai. E eu não entendi. E às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho, ou presentes, ou uma palavra, que nem Deus fez comigo essa semana, quando eu atendi uma pessoa. Ele fez eu colocar uma palavra na vida da pessoa. Enfim, eu acredito que foi transformador para ela, que ela gostou bastante. E daí quando eu leio o livro, eu estava em busca de um devocional para mim. E daí eu falei, o que é devocional? E eu ficava sempre atrás de entender aquela situação, que nem eu entendi o que é premissas. Agora, né, que eu estava fazendo minha live sempre de madrugada, depois que eu honrava todos os meus compromissos, deixava minha família e, ia para a cozinha da casa, tomar banho só pronto para dormir. Eu falei, eu estou deixando Deus para a última coisa, e Deus não pode ser a última coisa, Ele tem que ser a primeira coisa do dia. E daí eu falei assim, não, eu tenho que mudar, então eu tenho que acordar e... Enfim, às vezes eu acordo às 4h30, e daí hoje vim visitar meus pais. E daí meu pai agora e minha mãe abençoada, né, que está junto de Deus. E daí eu acordei cedo, falei, não, eu vou orar e vou pedir um discernimento para a palavra do dia, e foi fé. E daí eu estava ouvindo algumas coisas e fiz umas anotações muito poderosas. E isso é legal, né, quando você vê a história de Paulo. Paulo é o pai da fé, né? Meu Deus, o que ele fala nos livros dele, em Efésios, por exemplo, né? Ou em Gálatas, em Coríntios, uma palavra mais poderosa do que a outra. E todos os dias a gente vai se encontrando, se encantando e conhecendo mais a palavra e ficando mais maravilhado com ela. Então é isso. Hoje vamos ler Café com Deus Pai. Hoje, 31 de maio. Exerça a gratidão. Mateus, capítulo 23, versículo 11 e 12. O maior entre vocês deverá ser servo, pois
todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Meu Deus, é muito poderoso servir, né? O maior poder que Jesus nos ensinou é o poder do servir. Quando você serve, um sorriso, uma palavra amiga, um conselho, um tempo, ou você está ajudando o reino de Deus ser mais forte. Olha um ensinamento muito forte que eu aprendi. Eu acho que você vai gostar. Imagine uma viagem que você fez. Você foi para o casamento do João, por exemplo. E você saiu da sua casa, você se preparou, foi para lá, passou aquele período lá e retornou para sua casa. Quando você retorna para casa, você tem a sensação de voltar para casa. Quando nós saímos do reino de Deus e viemos para esse mundo, nós viemos aqui para viver essa jornada. E nós vamos retornar no final de nossa jornada para o reino de Deus. Da mesma forma que a minha mãe fez. O pai pediu ela, falou, estou precisando de você e eu quero que você volte. E cada um tem o seu tempo. E quando a gente volta, a sensação de voltar para casa deve ser tão gostosa quando a gente volta para o nosso lar. Então eu vim na casa do meu pai, daqui uns dias eu retorno. E quando eu chego na minha casa, meu Deus, a sensação de bem-estar, de estar com a família, aquela... Então isso é para todo mundo. Todo mundo vai passar. Só que as pessoas não entenderam a coisa mais poderosa. É que dentro dessa jornada, nós viemos para semear. E quando nós estamos semeando esse fruto nessa terra preparada, nós vamos colher lá no reino de Deus, quando nós voltarmos. E muitas das vezes a gente, por questão circunstancial, acreditamos que vamos colher aqui. Aqui ele atenua uma ou outra coisa e te dá tudo que você quer, porque você é filho. E por você ser filho de Deus, imagem e semelhança do Criador, ele fez esse mundo para você. E quando você entende isso, você olha no espelho de manhã e você fala assim, obrigado, Senhor, pela minha vida, por ser essa pessoa que eu possa ajudar o meu próximo todos os dias. E você continua na jornada, porque se você consegue colocar uma pessoa no caminho, é que nem a parábola da ovelha que foi perdida na montanha, ou o filho pródigo que foi resgatado. Isso é muito poderoso quando você consegue entender essas pequenas coisas circunstanciais desse mundo que nós vivemos, e daí nós somos ligados no mundo espiritual. E daí você vê que é muito maior que isso. É que nem a fé. A fé é você acreditar naquilo que você não vê. E quando você acredita nisso, você me conhece. Imagine o tanto de mudança que foi para conseguir honrar o João, mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, e agora nessa fase da minha vida eu estou mudando também. Eu sempre fui muito ligado à igreja, ao evangelho, mas eu nunca fui próximo. Hoje não. Hoje eu estou próximo, eu estou amigo, eu estou íntimo. A hora que eu acordo durante o meu dia e a hora que eu durmo. Só que eu tenho muito discernimento, né? Que eu peço muito discernimento e conhecimento. Porque sabedoria não é você ser sábio em palavras. É você saber pedir a Deus conhecimento e você interpretar as coisas tendo discernimento
para não ser um cara chato, um cara insensato, tolo. E a vida é isso, todos os dias nós somos testados. E tem um ensinamento muito poderoso que eu aprendi numa mentoria que eu fiz, que fala sobre o tentar e o testar. Quantas vezes nós não testamos e só tentamos? E daí nós queremos ter resultados. O cara que inventou a lâmpada, ele testou 1000 vezes ou mais vezes até acertar. E nós? Como está a nossa vida de testes para que a gente possa melhorar a nossa vida? Porque o grande ensinamento quando você testa é que você erra. E se você erra, você aprendeu com o erro. E daí você percorre outro caminho. Testa de novo, errou. Outro caminho, testa de novo, errou. E cada erro é um aprendizado. Quando você quer conversar com uma pessoa que tem algo para te entregar, você tem que perguntar para ela quantas vezes você já errou. Ah, é no mundo dos negócios, quantas vezes você já quebrou? Ah, é no mundo pessoal, quantas vezes você já quebrou a cara? Em cada momento da tua vida, você vai conversar com pessoas que têm algo para te entregar, que elas carregam, que elas testaram e não deram certo. E daí o sucesso é quando a pessoa testou tudo que ela podia e ela chegou no limite e ela conseguiu. Voltar aqui pro livro que a gente se empolga, né? O ingrato passa pela vida sem ver o poder da multiplicação. Olha só que poderoso! O poder da multiplicação. Com uma mão você carrega sementes, mas com as duas mãos você não carrega a colheita. A colheita ela é tão abundante, que se você plantar todo dia, você não vai conseguir carregar tudo que vai ter de fruto para você. E daí tem um outro ensinamento que fala que a gente tem que tomar cuidado com os frutos podres. Porque esses frutos não são para colher. Porque eles caem do pé. E a hora que eles caem do pé, eles se rompem e mostram o que tem dentro deles. É um cuidado que nós temos que ter na hora da colheita. Só ama quem é grato. O mundo e a sociedade precisam de amor. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios, de 10 a 13. O amor de Deus é muito poderoso quando você entende o que Paulo representou, né? Olha só, Paulo foi um discípulo, foi um dos 12 discípulos, foi o único discípulo dos 12 que não viveu com Jesus. Mas foi o único ungido pelo Espírito para trazer todas as mensagens que ele trouxe. 70% da palavra que está na Bíblia é escrita por Paulo. E Paulo, ele veio depois, mas ele veio no lugar de Malaquias, que entrou no lugar de Judas. Malaquias não. Pera que eu já lembro, mas não é Malaquias, tá? Que entrou no lugar de Judas. Mas ele não escreveu nada, daí veio Paulo. Então nas portas do reino de Deus tem 12 portas, não tem 13. Se queremos viver em uma igreja mais grata, com certeza isso passa por escolher amar as pessoas. Se o mundo afunda na indiferença, nossa resposta deve ser amar. Sabemos que amar não é fácil. Relacionar-se com pessoas não é uma tarefa isenta de riscos, desafios e boas doses de entrega e sacrifício. Pois é. Não é, né? É difícil. Para exercer gratidão, precisamos amar em qualquer circunstância, perdoar em qualquer circunstância, honrar em qualquer circunstância. A mágoa, a raiva e a intolerância nos impedem de amar, de aceitar, de perdoar e, em consequência, de ser gratos. Honramos porque somos nobres.
Não porque as pessoas necessariamente merecem. Olha que coisa poderosa. Às vezes a gente carrega uma mágoa que não é nossa. Você sabe o que é mágoa? Mágoa é uma água amarga. Para que eu vou beber água amarga? Joga essa mágoa fora. Eu aprendi esses dias que quando chega uma informação para você, você processa ela. Se não for boa para você e você não resolver ela em de 3 a 5 segundos, descarte ela ou encapsula ela em algum lugar que não te atinja e coloque de lado. A hora que você conseguir resolver, você traz ela de volta. Enquanto isso, deixa ela de lado. Porque se você carregar ela, o teu fardo vai ser maior. Você vai ficar com um peso que não é teu. Ah, mas o problema tem que ser resolvido. Na hora certa vai ser resolvido. Se você não resolveu em 3 segundos assim, quer dizer que você não está preparada ou preparado para resolver. Em breve você estará, mas encapsula ele deste lado. Daí às vezes meus amigos falam, Ricardo, mas você não liga para tal coisa? Eu falo assim, cara, eu ligo. Daí minha família também, Ricardo, mas você tem que resolver isso aí. Eu falei assim, calma, na hora certa. Mas você deixa para a última hora. Não. É que na hora certa vai ser resolvida. O que não é para ser resolvido, não vai ser resolvido. Mas tem gente que tem problema, tem não sei o que, tá? Qual é o problema da pessoa? É dinheiro? Dinheiro não é problema. O dinheiro ele aparece, o dinheiro é uma criação. Uma hora você pega o dinheiro e resolve. Se isso é o problema, acabou. A hora que você conseguiu. Então não é problema. Porque problema é aquilo que você não consegue resolver. Lembra na escola, quando a gente tinha um problema bem difícil que o professor dava para resolver em casa e a gente não resolvia e ia para lá aprender? Na nossa vida é igual. Às vezes você tem um problema, você leva para casa. E daí você cria toda uma animosidade, você não vai resolver, você tem que trazer de volta. Então se você sabe que o problema é problema, para que você vai trazer ele para casa? Deixa ele onde ele está e você resolve ele na hora certa. Ou alguém vai ajudar você a resolver ele. Cara, isso é muito forte. Que nem quando eu aprendi sobre ansiedade. Esse daqui é muito forte. Ansiedade é uma pressão do futuro. A depressão é uma pressão do passado. A depressão é uma pressão no presente. E a ansiedade é uma pressão no futuro. Então, por que eu fico sofrendo e tendo pressões de uma coisa que não aconteceu ainda? Ou eu preciso ter pressão de uma coisa que já aconteceu? Ou eu preciso ter pressão daquilo que está me incomodando? O autocontrole, a inteligência emocional, o gerir as emoções, o acreditar e ter fé que vai melhorar. É uma coisa vinculada à outra. São tantas coisas que Deus traz de benefício na nossa vida que a gente fica angustiado por algo que nem aconteceu. Sabe aquelas pessoas que deixam tudo para a última hora e elas resolvem na última hora? Pensa assim, se a ansiedade está chegando na tua vida, deixa para a última hora. No dia você resolve. Porque se você fica sofrendo antes, você não vive. Você para a sua vida, você entregou a sua vida para aquilo que nem chegou. E se você entender que aquilo que nem chegou pode não existir, porque vai depender de questões circunstanciais e de como você vai se posicionar em cada momento e em cada lugar, e como você vai se posicionar perante determinadas pessoas, aquilo é o que vai mudar a sua vida ou não. Sobre o que você tem falado, celebrado e agradecido. Sobre o que você tem falado, sobre o que você tem celebrado, sobre o que você tem agradecido. Eu tenho agradecido a vida todo dia, celebrado a vida, grato à vida, pelo caminho que eu estou percorrendo, pela família, pelos meus amigos, pelas coisas que Deus me apresenta, às vezes pela dificuldade que Ele coloca na minha vida, porque ali eu sei que vai ter um ensinamento muito poderoso. Eu vou ficar mais forte. E daí ele vai me apresentar algo mais forte ainda. Eu vou falar assim, caraca, de novo. Vamos lá, de novo. Se eu imaginar da onde que eu já vim, quantos ensinamentos já tive, eu falo assim, meu amigo, pode vir.
que eu tô com muitas habilidades aí. Vamos dizer que a couraça está preparada. O testemunho exalta a Deus. Não, voltei, eu pulei aqui já, me empolguei. Fale do que Deus tem feito. Só testemunha quem é grato. Caraca! Esse é forte, hein? Só testemunha quem é grato. Então, eu estou exercendo o poder da gratidão. Eu estou testemunhando. Brinca. Depois que receber uma bênção, o grato volta para contar a quem o abençoou que ele foi abençoado. O grato conta para outras pessoas como foi honrado e abençoado por Deus ou por alguém usado por Ele. Como temos pessoas no nosso caminho que são usadas por Deus e entram nessa jornada com a gente para a gente poder abençoar o nosso próximo, numa palavra amiga, num sorriso, numa ajuda. Olha só, cada dia uma bênção diferente. O testemunho exalta a Deus. O testemunho abre portas para falarmos do amor dele. O testemunho abre o coração das pessoas e o nosso coração. O testemunho é a expressão de quem é agradecido. Compartilhe com sua igreja algo bom que Deus fez em sua vida. Nesta década, compartilhe quanto Deus abençoou este ano. Ele tem me abençoado todos os dias e eu tenho compartilhado. E eu aprendi algo muito poderoso sobre compartilhar. E eu acho que isso é o transbordo. Vocês conhecem? Bom dia Samantha, bom dia Écio, bom dia a todos. Vocês conhecem a história de um açude que não recebia água? Sabe o que aconteceu com esse açude que não recebia água? A água começou a apodrecer. Na nossa vida, se nós não recebemos água da fonte e nós não transbordamos, é muito difícil a gente continuar na jornada. As dificuldades vão ser muito grandes. E quando nós recebemos água da fonte dentro do açude, aquela água oxigena. E cada vez vai encher mais. E quando encher, vai transbordar. Quando você recebe o alimento que é a palavra, e quando você tem fé e acredita, mesmo não vendo com os olhos, com os sentidos, mas você vê com o seu mundo espiritual, com o seu olhar espiritual que aquilo vai acontecer, você entra numa caminhada tão poderosa e você começa a transbordar na vida das pessoas sem perceber que você está transbordando, porque aquilo é tão natural na sua vida e aquilo você faz de uma forma tão simples que as pessoas, elas querem estar do lado da sua luz, porque essa luz, ela irradia e ilumina o seu próximo. E o que custa para você iluminar o seu próximo? Nada, né? Olha que poderoso. Pegue uma vela. A minha vela está acesa. Eu vou tocar na sua vela. Ó, toquei. Acendeu a sua vela. A minha vela e a sua vela iluminou um ambiente maior. E você faz isso com o seu próximo, e o seu próximo com o seu próximo, e o seu próximo com o seu próximo. Esse ambiente que nós vamos contagiar e iluminar, ele vai ser tão poderoso, tão forte, que vai virar um ecossistema. E isso você pode fazer no seu negócio, quando você partilha o seu conhecimento com o seu próximo. Eu ouvi numa palestra que eu fui, que tem pessoas que não gostam de dar aquela informação. Sabe aquele ouro que você segura? Eles não gostam. E quando eles fazem isso, eles não transbordam. E as pessoas que doam o ouro, elas transbordam com o seu próximo.
E isso é muito forte, o transbordar. Vamos fazer um boot? E vamos encerrar, né? Senão daqui a pouco a gente fica o dia aqui. Grande presidente. Amém. Meninos, mão na cintura, posição super-homem. Meninas, mão na cintura, posição de Mulher Maravilha. Senhor, a Ti lhe rendo graças nessa manhã abençoada, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado por me despertar às 4 da manhã e colocar em sintonia com o Senhor. Obrigado pela palavra de fé. Obrigado pelo ensinamento. Obrigado pelo transbordo que pude proporcionar hoje na live. Obrigado por esse ânimo, por essas pessoas que me contagiam, pela família que eu tenho, pelo respirar, pelo ver sem os sentidos e as circunstâncias do mundo, acreditar e ter fé e poder contagiar o meu próximo. Assim seja. Amém. Já é. Bom dia a todos. Que Deus ilumine e tenham uma excelente sexta-feira.